E aí galera, tudo certo? Hoje eu vim aqui falar um assunto muito importante pra vocês, que é sobre o direito, né, de vocês quando participam de algum leilão, principalmente esse que eu participei de 2 e vou em rumo ao terceiro, que é o Detran RS. O que manda ali seria o edital, né? O edital é a tua carta, tipo, principal, é o que tu precisa. E nesse edital tem várias coisas, nuances ali que você tem que prestar muita atenção, que eu ia tomar, tipo, assim, ó, na Factor eu não fui atrás, né, e eu tomei um prejuízo grande, fora a questão financeira. Eu vou falar pra vocês o porquê. Ela tava com bloqueio judicial, né? E sobre o Palio, ele também, o carro que eu peguei, né? Ele também ia ficar com uma pendência, né? Ainda bem que eu fui atrás, é esse direito que eu quero falar hoje com vocês, porque se vocês deixar, né, aquilo ali, depois de 30 dias corridos, né, que deu o laudo de venda, né, pra ser passado pro seu nome, né, depois de 30 dias, daí vocês não podem mais receber ajuda do leiloeiro e nem do Detran, aí vocês têm que ir atrás, que daí é uma coisa muito mais complexa e complicada, né, então vamos resolver isso antes de chegar nesse ponto. E no primeiro caso eu vou falar especificamente da Factor, né? Que no caso eu comprei ela e ela veio depois que eu fui ver, entendeu? Depois que eu recebi ela, que eu tava começando a montar, que eu ia fazer a transferência, aí eu vi uma coisa que eu não queria ter visto. E foi junto com a atendente lá do Detran. Cara, ela tava com bloqueio judicial de transferência, no caso. É um Renajude, né? Que eles chamam. E com isso eu não consigo transferir a moto. Ainda bem que, tipo, foi rápido, né? O processo pra sair esse Renajude e daí no final deu tudo certo. Mas cara, depois que passou esses 30 dias que eu fui entrar em contato com o leiloeiro, né, e com o Detran, cara, zero resposta. Foi uma burocracia assim que vocês não estão ligados. Eu tive que ir em vários cartórios, outras coisas também pra ver em que vara estava esse processo. Cara, é muito ruim essa parte burocrática. Então, antes dos 30 dias, cara, vocês têm que verificar a placa e o Renavan dela, pra ver lá no site do Detran se tem alguma pendência, porque, cara, passou desses 30 dias, vocês vão se azarar. E agora com o Palio, também aconteceu uma coisa não tão grave assim, mas parecida. O caso dele foi o seguinte, eu comprei ele, né, daí quando veio o Renavan, eu já fui logo pesquisando se tinha algum débito, alguma coisa, né, e tinha um débito, eu vou deixar um print aí na tela de 1.400 e poucos reais, quase 1.500. No edital fala que vocês não podem receber um veículo com ônus, né, livre de ônus e outros bloqueios, né, tipo judicial, coisas assim, não pode receber. Só que o Detran e o leiloeiro, eles têm a competência de tirar esses débitos, né, 30 dias, até 30 dias depois que vocês recebem aquela carta de venda. E passado disso, né, foi o que aconteceu com a faca. Mas o Palio eu fui um pouquinho mais rápido, né? Tipo, eu vi que tinha aquele negócio. Eu vou deixar os prints aí na tela. Eu já mandei mensagem pro leiloeiro, né? Falando que, tipo, essa multa não era pra vir no carro, né? Que era pra ele vir livre de ônus e outras coisas. O bom é que ele não tinha nenhum processo burocrático muito longo, né? Tipo, o Renajude, essas coisas assim. Mas era multa, né? No caso, não podia vir. Daí passou uns dias e tal. Daí ele mandou um e-mail pro Detran. Vou deixar tudo aí documentado. Eu vou falando, vai aparecendo na tela. Daí depois que ele mandou pro Detran, o Detran deu uma resposta pra ele que até em 2 dias úteis ia no caso tirar aquelas multas, né? Daí sexta-feira de tarde, né, eu fui olhar de novo. Pra vocês terem noção, quinta-feira o Detran tava com uma atualização de sistema, eu não sei, não dava pra pesquisar a placa do veículo. Daí sexta-feira de tarde, né, eu fui olhar lá e a multa já não estava mais lá. Ele foi zerado, no caso as multas estavam zeradas e ele tá em dia, daí 100%. O carro vai ser entregue sem nada de ônus, né? Bom, isso foi bom, né? Só que olha o que eu falei. Eu fui rápido, eu vi se não tinha outra coisa. Tu tem que resolver isso 30 dias antes deles. 30 dias, no caso, depois deles mandar aquela carta de venda, né? Senão, daí fica o débito com vocês. Tá lá no edital escrito. Se depois de 30 dias, depois que eles enviarem a carta, né? Fica o débito pra vocês. O Renajude, as multas, entre outras coisas, fica tudo pra vocês. Então prestem bem atenção e vão atrás o quanto antes. Agora eu vou dar uma dica muito importante que eu não vi ninguém falar sobre isso, que é o fato de, antes de vocês assinar aquele papel, que é quando vocês vão, no caso, pegar o veículo, né, de vocês têm que falar assim pra quem tá cuidando lá, né, da secretaria lá, no caso da recepção, falar que você gostaria de ver o carro ou a moto antes, né, de assinar aquele papel e antes de tirar do pátio. Porque, cara, assim, depois que tu assina aquele papel e que tu tira o veículo do pátio, ele é responsabilidade sua. Então, se tiver faltando alguma peça, alguma coisa, a responsabilidade é totalmente
totalmente sua, não é mais do pátio. Então o que que eu recomendo fazer? Grava o veículo, né? Igual eu fiz com o Palio ali, eu não fiz, infelizmente eu não fiz com a Factor, mas com o Palio já deu pra ter uma noção, vou deixar um trecho aí. Eu gravei, era pra ter gravado melhor, mas já deu pra pegar algumas coisas bem importantes, né? Do motor dele ali por dentro, por fora. Com isso, cara, você vai fazer o seguinte, vai pedir gentilmente, né, pra recepcionistas que você quer olhar o carro, a moto. Você vai lá no pátio, olha com o celular na mão, né, olhando a filmagem que você fez. Depois dessa filmagem, aí sim você pode assinar, né? Se tiver tudo ok. Senão vocês têm uma prova concreta, né? De que o carro tá faltando alguma peça, o carro, a moto. Então, com base nisso, eu recomendo altamente vocês fazerem essa dica, né? E é uma dica que é muito pouco falada, entendeu? Porque, cara, ninguém quer comprar um carro que olhou, né? Viu que tinha peça e daí saiu fora e não tem, né? Ou você não pode comprovar. Então, sempre grava o veículo que vocês estão vendo e sempre tem essa prova em mãos, né? Faça isso antes de pegar ele. E no próximo vídeo, vamos ver em primeira mão como chegou esse carro. E eu garanto pra vocês que vai ter muita coisa pra fazer. Então fiquem ligados que no próximo vídeo eu vou mostrar tudo o que aconteceu com esse carro.